Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades com o professor Marcos, claro. Tá aí o top começando. Semana de 8 a 14 de março, mural de notícias. Marcelo Odebrecht é condenado a 19 anos e 4 meses de prisão. Jihadista decepcionado entrega a lista com nomes de 22 mil membros do Estado Islâmico. Promotores denunciam Lula por ocultação de patrimônio em triplex. Após liberar mais água na rede em São Paulo, Sabesp tem aumento de vazamentos. Milhares de pessoas vão às ruas na França contra reforma trabalhista. E claro, uma vez lido aqui o mural, vamos então, finalmente, ir lá para aquela aulinha especial que você deve estar aguardando. Então vamos lá para aquela aula de destaque. Em destaque, Marcelo Odebrecht é condenado a 19 anos e 4 meses de prisão. Então, claro que isso caiu como uma bomba. Afinal de contas, trata-se de um personagem que não é um trabalhador simples, como nós, por exemplo, meros mortais, não é? Que não podemos nunca ter aí 0,1% do patrimônio que tem um cara desse. Então, se realmente o Marcelo Odebrecht for para a cadeia, o que é muito difícil, vai ser algo inédito no país. Então, lógico que cabe recursos, tudo mais, mas o importante de tudo é a condenação. E é claro, isso pegou muita gente de surpresa e deve estar deixando outros de cabelo em pé. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte. Vamos entrar aí com o slide do senhor Marcelo, esse senhor aí de testa brilhante. Mas antes de passar aqui os outros slides para você, eu quero que você vá à lousa comigo, porque eu vou dar uns toques aí legais, quer dizer, espero eu, não é? Para quem vai fazer uma prova futuramente de atualidades, que tem que resumir, que tem que guardar aí o que há de mais importante numa notícia como essa. Ó, vem comigo. Então, nós temos aqui o seguinte. Primeiro, claro, uma notícia como essa, o importante é você, não vai esquecer aí o nome do personagem principal, não tem como, né? Mas ninguém pode ser que numa prova perguntem o nome dele, claro, é o Marcelo Odebrecht. Como podem perguntar também por que ele foi condenado. Ele foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e formação e organização criminosa. Isso, claro, que pode ser perguntado. E tem, não é? É quase que obrigatório, numa notícia como essa, a organizadora fazer essa pergunta. Outra forma de fazer uma pergunta: quem foi o juiz que condenou? Então está lá, o Sérgio Moro. Isso você também não pode esquecer. Outro detalhe, as obras da Odebrecht, claro, ele é o herdeiro, estavam entre as 10 maiores obras do PAC, que é aí a grande vitrine do final do governo Lula e o atual governo Dilma. Então, dentro dessas 10 maiores obras, né, do PAC, Plano de Aceleração de Crescimento, se tem uma ideia, essas obras somadas giram aí, o orçamento gira aí por baixo, em torno de 45 bilhões de dólares. É um mar de dinheiro. E, segundo as investigações, 3% desse orçamento foi endereçada ao PT, PP e PMDB. E para diretores da Petrobras, quer dizer, quanto que daria aí 3% de 45 bilhões de reais? Em torno de 1,5 bilhão de reais
pago em propina para que a Odebrecht pegasse essas 10 obras do PAC e pudesse ganhar aí um bom dinheiro, claro, tudo superfaturado, por isso que dá para pagar uma propina dessa. Se você for comparar aqui em dinheiro de propina, não é quase nada, não é? Quer dizer, é muito dinheiro, isso envolve, claro, toda uma investigação que a gente vem acompanhando, que é essa questão da Lava Jato. Agora, o mais curioso é que a maioria dessas obras estão atrasadas 5, 6 anos. Isso ajuda a você ir encaixando o dinheiro aí para tudo quanto é lugar. Como é o caso aqui, a lavagem de dinheiro, você tem aí dinheiro espalhado por vários paraísos fiscais. Pegou? Agora você volta aqui comigo, para que eu vá passando os slides aqui para você. Depois você vai dar uma pausa, claro, vai dar uma lidinha. Então está aqui, inclusive, esse texto, lembrando aí das 10 maiores obras do PAC. É o caso da Comperge, não é? O complexo petroquímico do Rio de Janeiro, que é uma das mais caras obras. E no final aí do texto você tem os 3% dos contratos, né? Quanto aos contratos destas obras, o juiz considerou que Marcelo Odebrecht, Márcio Faria, Rogério Araújo e César Rocha foram responsáveis pelo pagamento de propina aos ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, de abastecimento, e Renato Duque, de serviços, e ao ex-gerente Pedro Barusco. Delatores Costa e Barusco admitiram o recebimento de suborno em contas no exterior. Tudo tem um começo, não tem? Então, quem sabe não está começando aí uma mudança aonde as futuras obras que serão feitas nesse país para futuros presidentes e seus partidos que vão acabar aí ocupando cargo em Brasília, elas não sejam, ou elas sejam mais bem acompanhadas, porque é difícil imaginar que a corrupção no país vai acabar só porque Sérgio Moro está condenando Marcelo Odebrecht, ou porque o Lula é convocado a depor, ou porque a Dilma pode, sim, sofrer o impeachment. É muita ingenuidade nossa achar que, no caso aqui, no governo do estado de São Paulo, ou do Rio, ou do Amazonas, não importa onde, não vai haver mais corrupção e o próximo presidente que subir a rampa de Brasília vai ser um cara muito honesto e o Congresso brasileiro vai passar por uma mudança. Quer dizer, esperamos, claro, que isso ao longo dos próximos anos vá mudando, porque afinal de contas o que está faltando nesse país não é investigação. A gente está percebendo que não é. O que está faltando é justiça, tá bom? Então, do jeito que eu mostrei aqui para você na lousa, é por aí que você vai acompanhando esses casos, gravando o nome, porquê, o juiz, ou o delator, ou tudo isso tem que ser guardado, porque afinal de contas é perguntado sim numa prova de concurso que caia atualidades. Fechou? E para fechar aqui a matéria, está aí o penúltimo e o último slide, para que você faça um acompanhamento tranquilo dessa aula especial que eu narrei agora aqui para você. Beleza? E vamos lá, continuando aqui o nosso top de 8 a 14 de março. Mundo terrorismo. Jihadistas decepcionado entrega a lista com nomes de 22 mil membros do Estado Islâmico. Então, o cara aí que resolveu dar uma bandeira, né, pulou para o outro lado, ele veio munido aí de uma série de documentos, isso tudo, claro, para você colocar aí no computador, um pendrive, disco rígido e tal. E o cara trouxe aí uma bagatela de nomes, que inclui os nomes, a nacionalidade, o endereço e tal. Então,
Se for realmente verdade, a gente vai ter que aguardar aí as próximas semanas para verificar, não só nós, né, mas a própria imprensa, que isso na Inglaterra caiu como uma bomba, a própria imprensa também vai ter que fazer um acompanhamento. Se for realmente verdade, o Estado Islâmico vai dar uma estremecida, porque são 22 mil nomes, dá para todo mundo fazer uma investigação e ir atrás aí de familiares e de documentos, quer dizer, foi realmente uma paulada, não é? Relação Estado Islâmico e atentados terroristas. Sugestão de leitura: empresas de 20 países fornecem componentes para o Estado Islâmico. Brasil, corrupção. Promotores denunciam Lula por ocultação de patrimônio em triplex. Então tá aí, o ministro público de São Paulo finalizou nesta quarta e apresentou à justiça a denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Quer dizer, o petista foi denunciado sob acusação de ocultamento de patrimônio e uma modalidade de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Inclusive, isso andou prejudicando algumas famílias que ficam na lista de espera. Então parece que aí houve uma furadinha, não é, da fila, sabe como é que é, ex-presidente e tal, aquela coisa toda. Então, realmente, a semana passada isso movimentou a imprensa, né? O Lula foi convocado a depor, a Polícia Federal foi, inclusive, ao Instituto Lula, fez uma bagunça lá, deixou muita gente nervoso. Quer dizer, caso que ainda tenha o desenrolar futuramente, que você não vai poder dar bobeira. Então tá aí, né? A promotoria ainda acusou formalmente o ex-presidente da empreiteira OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, e outros funcionários da construtora. Relação corrupção política. Sugestão de leitura: filho de Lula Vacari e Léo Pinheiro também são denunciados pelo MP de São Paulo. Brasil, meio ambiente. Após liberar mais água na rede em São Paulo, Sabesp tem aumento de vazamento. Então, nós estamos aí com um índice de chuva bem acima do normal, né? Esse ou foi, ou está sendo um verão atípico. Tem chovido muito aqui na região sudeste. São Paulo não pode reclamar por falta de chuva. E é lógico, deixou aí os paulistanos um pouco mais ou um pouco menos apreensivo quanto à possibilidade de racionamento de água nos meses de estiagem, que começa aí a partir de maio, avança aí junho, julho, que é o inverno, então chove muito menos, as represas no nível cai muito. Então, quanto a isso, estamos sossegados. Agora, esse caso de vazamento realmente é uma pena, porque é pedido para que nós economizamos, é pedido para que haja uma consciência quanto à falta da água, e a empresa e a estatal não está fazendo muito bem o seu serviço. Então, esse é o segundo slide, né? Durante o período mais extenso de redução da depressão. Então, depois você faz aí uma leitura tranquila, porque eu preciso falar da relação, que é a crise hídrica, sistema Cantareira e sugestão de leitura: moradores relatam falta de água, mesmo após o anúncio do fim da crise. Mundo Manifestação. Milhares de pessoas vão às ruas na França contra a reforma trabalhista. Então, essa história de reforma trabalhista pega em vários países no mundo, não vai ser diferente como na França, que tem aí já uma tradição secular, né, de mais de um século de protestos de rua. Afinal de contas, foi lá que começou a tal da Revolução, né, de 1889 e por aí vai. Então, nós temos aqui que a reforma inclui medidas que concederiam mais flexibilidade às empresas, claro, né, para contratar e demitir trabalhadores. Isso vai mexer com privilégio de alguns, e é lógico, o pessoal vai para a rua mesmo, porque falou em mexer com o trabalhador, já sabe.
Relação direitos trabalhistas, política, sugestão de leitura. Banco Central da França corta a estimativa de alta do PIB do primeiro trimestre para 0,3%. Então, para você ter uma ideia, como essa história de crise não pega só aqui. Fechou? Então vamos ao desafio da semana passada. E para você que não leu, para você que não sabe qual é a questão, está aí na sua telinha, aí no seu monitor. Você está fazendo uma leitura, está conferindo direitinho. E é claro que eu espero que você escolha a alternativa D de dado. Pois é, essa história de escravidão tem aumentado no mundo globalizado a cada ano. O Brasil não é diferente. As estimativas no Brasil são de 32 mil pessoas, entre 24 a 32 mil pessoas trabalhando como escravos. Isso, inclusive, inclui imigrantes, que é o meu caso, notório, de bolivianos que são aliciados por próprios bolivianos ou coreanos e chineses e trabalham aí em condições degradantes, considerada praticamente como escravidão. O estado campeão dessa prática é o estado do Pará. Existe aí uma lei tramitando no Congresso para que fazendeiros que pratiquem a escravidão em suas terras percam as terras. E é claro que esse tipo de projeto não passa, não é aprovado, e enquanto isso essa prática de escravidão é ainda mantida aqui no Brasil, mas China, Índia, que são os países com maior número de escravos, são muito longe ainda. No caso da China, há aí quem afirme que existem 2 milhões de pessoas trabalhando como escrava. No caso da Índia também. Na Índia o agravante é que são crianças, a maioria são crianças, 1 milhão trabalhando como escravas. Então é muito triste essa situação e lógico, né, isso deve chamar a nossa atenção. Então, por isso que elaboramos essa questão para você pensar um pouquinho. Está aí a referência para você depois conferir, não é? O artigo 149 do Código Penal, decreto-lei, talará, talará. Beleza? E vamos ao desafio dessa semana. O ex-presidente Otto Pérez Molina renunciou e foi preso sob a acusação de comandar uma rede apelidada de La Línea, na qual empresários pagavam propina para importar sem impostos. O país que o ex-presidente governava é: letra A, Panamá; letra B, Guatemala; letra C, Honduras; D, Nicarágua; ou E, Paraguai. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 8 a 14 de março, esperando que você tenha gostado, claro, né, e que seja muito útil para você e seus estudos e pesquisa nessas semanas que vão chegando por aí, tá bom? Prometendo voltar segunda-feira que vem, mantendo você aí o foco e a gente trabalhando aqui desse lado. Grande abraço.